Muito bem, meus amigos, vamos lá, iniciando então o estudo de hoje, Revista Espírita, agosto de 1860. Nós tivemos na semana passada o nosso estudo dos boletins da sociedade, né, com registros bastante interessantes sobre as atividades da sociedade. E hoje então nós vamos para mais um artigo aqui na sequência, Concordância Espírita e Cristã, né, e também o trapeiro da Rua das Desnoyers. Então, não sei se a gente vai conseguir chegar no segundo artigo, né? São dois artigos grandes que nós temos aqui, o que é muito bom, porque nós temos aqui um valioso conteúdo. Mas nós iniciamos assim, lembrando que no primeiro boletim que nós estudamos, de sexta-feira, 29 de junho de 1860, Kardec iniciou aqui então com a leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior, de 28 de junho, e ele iniciou aqui o registro, leitura de uma carta do senhor de Grand Boulogne, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. E é exatamente essa carta que Kardec, então, traz para nós aqui, para o nosso estudo, para ler aqui um pouco do seu conteúdo, né? E depois aqui ele faz outros registros também sobre essa pessoa. E aí então, avançando aqui nos boletins, nós iniciamos aqui então a nossa leitura, que é bem interessante mesmo. Diz assim para nós, deixa eu pegar aqui. Então, Concordância Espírita e Cristã é o título do artigo que Kardec aqui deu a essa carta, e ele traz essa introdução. A carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grand Boulogne. Mais uma vez aqui lembrando, acabei esquecendo de ler. Ele coloca aqui para nós, depois dessa apresentação da carta, a sociedade o admite nessa condição, e como sua carta contém observações muito judiciosas sobre o Espiritismo, requer inserção na revista. Então ele acabou depois sendo aqui tornada pública essa carta, né? Então a carta seguinte foi dirigida à Sociedade de Estudos Espíritas pelo Dr. de Grand Boulogne, antigo vice-cônsul da França. Senhor Presidente, desejando ardentemente fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas forçado a deixar a França brevemente, venho solicitar a honra de ser aceito como membro correspondente. Tenho a vantagem de vos conhecer pessoalmente e não necessito vos dizer com que interesse e simpatia acompanho os trabalhos da sociedade. Li vossas obras, bem como as do Barão de Gudenstube, e, consequentemente, conheço os pontos fundamentais do Espiritismo, cujos princípios adoto sinceramente, tais quais vos são ensinados. Até aqui a gente percebe que existe uma diferença entre você ter simpatia e você se sentir parte, né? E nessa introdução, a gente vê, por exemplo, que ele pede para ser aceito na sociedade, mas é interessante que as colocações dele, de um modo muito sutil, faz com que ele não se admita como espírita, mas que ele se mostre muito simpatizante. Então ele deseja fazer parte da sociedade, então ele vai colocar tem simpatia e acompanha, tem interesse e simpatia em acompanhar os trabalhos da sociedade, li vossas obras, bem como a do Barão, e conhece os pontos fundamentais do Espiritismo, ele adota sinceramente tais quais vos são ensinados, ou seja, os espíritos ensinam para os espíritas e ele de fora, como simpatizante, adota esses mesmos ensinamentos. E isso vai trazer para nós um caminho de raciocínio bastante interessante, porque nós veremos em breve, aqui na revista,
uma parte em que Kardec fala sobre a origem do Evangelho no lar. Né? Essa origem, ele comenta que muitas pessoas que começavam a se aproximar do Espiritismo, aqueles que eram seus contemporâneos na França e também fora da França, começavam a se aproximar do Espiritismo, especialmente aqueles que eram católicos ou evangélicos, eles acabavam sofrendo uma certa rejeição dentro de suas comunidades. Então eles ou se simpatizavam com o Espiritismo, mantendo a sua religião, ou eles se tornavam espíritas. E nesses dois casos eles acabavam sofrendo então essa certa oposição das pessoas, né, sofrendo bullying, dizendo de um modo mais popular atual, né? E aí então Kardec recomenda que as pessoas todos os domingos façam então o culto do Evangelho no lar, né? Então esse no lar, não é rigidez não, soldado, era realmente ali apontamentos, críticas, as pessoas acabavam sendo afastadas, né? Então não era apenas rigidez, era se você entrava, olha, aquela pessoa ali estava naquele centro, aquela pessoa está mexendo com o espírito, com aquela coisa de espírito e tal, né? Então era mais ou menos assim que acontecia. Como Kardec mesmo, né? Kardec perdeu muitos amigos na época, ele relata isso, que eram aqueles amigos que aparentemente eram amigos muito sinceros, e no momento em que ele começou a fazer esses trabalhos da doutrina, ele começou a ficar não apenas isolado, mas também criticado por essas pessoas. Então Kardec recomendava que essas pessoas fizessem então o culto do Evangelho em casa, né? Foi aí a origem dentro da doutrina espírita. Mas a gente vai estudar isso com mais profundidade oportunamente. E nesse mesmo artigo ele falava também que ele não via como um problema a pessoa seguir a sua própria religião e também tendo ali uma aproximação com o Espiritismo, porque o Espiritismo não é uma religião concorrente. Ela é uma filosofia que esclarece sobre a natureza, a origem e o destino dos espíritos, né, como ele define lá no livro O que é o Espiritismo. Então ele falava, olha, você pode escolher o que você quiser ser. O fato de você escolher ser católico não vai tirar de você a sua natureza espiritual e nem a realidade como espírito encarnado que você é. Se você é evangélico, se você é judeu, se você é muçulmano, se você não acredita em nada, você não vai deixar de ser o que você é. Né? Então ele traz essa ideia. E aqui nós vamos ver então, que nós vamos naturalmente estudar também essa passagem da Revista Espírita mais para frente, com mais profundidade, porque eu gosto muito dela. E eu reforço muito isso, porque a gente vê, por exemplo, pessoas que nos escrevem pedindo assim, olha, eu sou espírita, mas a família do meu esposo, da minha esposa, do meu companheiro, companheira, eles são católicos, né? E eles querem casar na igreja. Será que eu posso me casar na igreja sendo espírita? Então essas perguntas chegam. Eu posso batizar meu filho sendo espírita? Então, na verdade, você faz o que você quiser. O Espiritismo não diz o que você deve ou não fazer. O que o Espiritismo faz é te conscientizar que você é um espírito imortal, que existe uma lei moral que rege nossas vidas, que você se submete a leis, por exemplo, da reencarnação, causa e efeito, mas o que você decide fazer da sua vida é um problema seu. Né? Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso em breve. Um bom abraço. Então aqui a gente vê que nesse caso ele traz essa simpatia, mas ele vai continuar dizendo assim, vamos acompanhar. Como protesto aqui a minha firme vontade de viver e morrer cristão, essa declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé, e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Então é aqui que eu queria chegar, mostrando que ele declara para Kardec, dizendo, olha, eu sou cristão. Quando ele coloca cristão, ele não define aqui exatamente católico ou evangélico. Cristão. Então ele fala assim, como protesto aqui, ou seja, como eu afirmo aqui a minha vontade de viver e morrer como cristão, essa declaração me leva a vos fazer a minha profissão de fé.
e talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Então é aí que nós percebemos a naturalidade com que Kardec via na época, e nós acabamos mudando um pouco isso, porque nós temos ainda essa visão do Espiritismo, embora a gente diga, né, não, o Espiritismo é uma filosofia, o Espiritismo tem os princípios de filosofia, ciência e religião, mas na verdade nós vemos a doutrina espírita como religião. Tanto que se eu for espírita, e depois for numa reunião espírita, e depois eu for numa missa católica, as pessoas vão dizer, mas peraí, o que você está fazendo lá? Você não é espírita? Por que você está indo numa missa católica? Ou seja, a gente ainda vê o espiritismo, embora na teoria a gente compreenda a essência filosófica do espiritismo, que é trazer para nós apenas e exclusivamente um esclarecimento sobre a nossa natureza espiritual e todas as consequências disso, nós vemos o espiritismo como uma religião. Então nós acabamos desvirtuando um pouco esse princípio, um pouco não, significativamente, e Kardec via com naturalidade. Tanto é que na Revista Espírita ele disse, o espiritismo não interfere na sua religião. Ele não quer que você troque de religião, ele não critica a sua religião, ele apenas vai dizer para você, você é um espírito, você entende isso? E você vive como você achar melhor. Tanto que ele dizia, né, que em nossas fileiras nós temos médiuns muçulmanos, médiuns católicos, dentro da própria sociedade. E a gente vê que a sociedade não tem uma característica que os centros espíritas têm hoje. É simplesmente uma associação de pessoas que se juntam para esse estudo. Essa é a visão. Então aqui nós temos, né, essa declaração que ela é muito interessante, porque ela nos leva a essas reflexões. Né? Sem brasa, exatamente, o Espiritismo, o objetivo dele é fazer com que as pessoas, seguindo as suas crenças, compreendam a realidade do mundo espiritual, compreendam a natureza espiritual, compreendam a importância de estarem reencarnados. Simplesmente assim. Né? E aqui também, Dudu, a mesma coisa, cristão é cristão, independe de dogmas e religiões e crenças, mas aqui ele coloca, né, a ideia de ser cristão no sentido de religião mesmo, né? Tanto que ele faz aqui a profissão de fé. Então provavelmente aqui ele coloca, né, vejais com interesse minha fé religiosa. Então ele coloca cristão não apenas como filosofia, ele coloca cristão como religião mesmo. E aqui que tem essa dúvida, né? Que religião seria essa? Católico ou evangélico? Ou protestante, como diziam na época, né? Hoje é diferente, né? Importante a gente lembrar que a gente ouve muito isso em palestras, estudos espíritas, dizendo, né, que os protestantes pensam dessa forma. Na verdade, hoje são os evangélicos. Os protestantes eram aqueles que protestavam contra a igreja no início da reforma religiosa. Por isso se tornaram protestantes, porque protestaram. Hoje não, hoje eles já são uma religião formada, são evangélicos com linhas diferentes de pensamento. Né? E é de fato isso mesmo, existe uma diferença, né, sobre religião e religiosidade. A religião é a instituição, dogmas, hierarquia, práticas, rituais, filosofia. A religiosidade é o caminho que você escolhe para se aproximar de Deus. Né? Exato, Angelina. No período de Lutero, né, que fez a reforma religiosa, e aí então ele protestava contra a forma como a igreja se comportava junto ali, né, às riquezas, às indulgências, que eram as compras do perdão, a corrupção dentro da igreja. Né? Então ele protestou. E aqueles que protestaram com ele se tornaram protestantes. E aí nós vamos encontrar a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja que hoje, né, a presbiteriana, né? Então por isso que eles não concordaram. Né? Então, hoje não, hoje eles são evangélicos porque eles seguem uma filosofia baseada numa interpretação dos evangelhos. Né? Então essa é a diferença entre os dois. Sim, sim. Né? Tem um filme que fala sobre ele, sim, né, Marion? Bem interessante, né? Mas enfim, então eu queria trazer para vocês essa introdução, porque eu achei bem bacana, né, essa posição dessa pessoa dizendo, olha, eu quero ser sócio da doutrina, mas eu já estou te avisando que eu sou cristão.
Então isso traz para nós um peso muito grande na forma como nós devemos entender o Espiritismo. Eu vou dizer para vocês, gente, ontem eu batizei meu filho. Ou então assim, meus amigos, na semana que vem eu vou fazer a missa de 7º dia de uma pessoa que desencarnou. Mas você, espírita, fazendo isso, eu vou olhar para vocês e dizer qual é o problema. Porque aí então vai dar aquele bug na nossa mente, né? Quando eu falar qual é o problema, vocês vão ter que me explicar qual é o problema de fazer isso. Porque Kardec não vê problema nenhum, como a gente pode ver claramente aqui. Alguém de outra religião manda uma carta pedindo para ser admitido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e essa pessoa é admitida, independente da religião dela. Simplesmente porque Kardec afirma que o Espiritismo não se interessa pela sua religião. A proposta dele é te esclarecer. Simplesmente assim. Ah, é, Marion? Tá certo. Né? A igreja luterana, né? A igreja é muito forte no sul. Né? Eu tenho amigos também que viveram, que vivem no Paraná, lá em Marechal Deodoro, perto de Foz do Iguaçu, e são da igreja luterana. Né? Aqui em São Paulo é muito fraco. Eu não me lembro aqui de uma igreja luterana em São Paulo, embora tenha, né? O soldado colocou, né, as doutrinas ocidentais, né, das doutrinas ocidentais, a doutrina espírita que mais se aproxima das doutrinas orientais, reencarnacionistas em certos aspectos, sim. Né, porque ela, de fato, né, ela traz, ela não apenas na questão da reencarnação, soldado, mas ela reforça muito o lado moral e muito pouco o lado dogmático de rituais, de práticas. Né, então ela força muito isso. E nas doutrinas orientais é assim. Mostra que a felicidade depende do modo como você vive, não naquilo que você acredita. E não se você tem práticas religiosas. A doutrina espírita tem esse mesmo princípio. Né? Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, ele queria casar e a igreja não permitia. Não, nesse caso, Brás, quem queria casar era o rei Henrique VIII. Né, que ele fez ali a igreja anglicana, porque ele queria casar de novo, ele queria se separar e casar de novo. Então ele acabou falando assim, bom, já que eu não posso casar nessa igreja, então eu crio uma igreja nova. E já que a igreja católica era liderada pelo Papa, ele falou assim, a igreja anglicana quem lidera sou eu, então eu faço o que eu quero dela. Né? Então eu estou com o John Wesley na cabeça. O John Wesley ele foi o criador da Igreja Metodista. Mas tinha o Martinho Lutero, o Henrique VIII, e eu me esqueci o nome do outro. Né, André colocou, né, conheço um espírita que não irá ao casamento da filha na igreja. Né, muito triste, porque essa posição é muito complicada e radical. Pois é, André, é exatamente o que a gente está falando, né, uma interpretação errada que a gente faz. Né, infelizmente. E era muita vontade de casar. Sim, ele queria, né? Porque era interesses da corte também, né, André? O Brás colocou, né? O cisma de Lutero também teve motivo. Sim, teve motivo exatamente de que ele não concordava com a forma como a igreja estava sendo conduzida. E pelo comportamento também dos próprios religiosos da igreja. Né? Esse era o grande protesto dele. Mas vamos lá, pessoal. Seguindo em frente aqui. Né? Eu só queria trazer para vocês esse parêntese, porque eu achei muito interessante, ele nos leva a um debate muito, muito válido, né? Como o André colocou lá em cima, né? Um pai deixar de casar, um pai que é espírita, que não vai no casamento da filha porque ele é espírita, por exemplo, na venda das indulgências, que era uma coisa absurda da época. Mas ele colocou uma tese, né, de 123 teses, se eu não me engano, 124 teses, né, que ele colocou na porta, 96 teses. Eram 96 teses que vocês podem pesquisar e vocês encontram na internet, que ele colocou na porta da igreja dizendo quais eram as teses de protesto dele. Né? Mas vamos lá. Seguindo em frente, então. Ele diz assim, para justificar o porquê que ele quer ser sócio, quer ser um associado da sociedade. Na minha opinião, eis como as duas coisas se associam. As duas coisas que é a sua crença, como cristão que ele se declara, e os princípios do Espiritismo. Como é que essas duas filosofias se associam? Primeiro, ele vai elencando aqui vários tópicos. Né? Primeiro, Deus
Criador de todas as coisas. Então, na sua crença e na filosofia espírita, nos princípios espíritas, nós temos então esse ponto fundamental. Deus como Criador de todas as coisas. Isso seria diferente, por exemplo, se você vai para o hinduísmo, que são muitos deuses regidos por outros deuses. Então ali é uma mistura, né, que é bastante confusa para nós que não seguimos aquela doutrina, né? Mas para essas duas, sim, Deus como Criador de todas as coisas. Segundo, objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. Então, o objetivo e o fim de todas as criaturas, concorrerem para a harmonia universal. Terceiro, no universo criado, 3 reinos principais. O reino material, ou inerte, o reino orgânico, ou vital, e o intelectual e moral. Então, o reino material, o orgânico e o intelectual e moral. São esses 3 reinos criados. A doutrina espírita tem ali uma afinidade muito grande com essas ideias, né? Que no Livro dos Espíritos nós temos, né? Deus, o espírito e a matéria. E aqui ele coloca o reino material, o reino orgânico e o reino intelectual e moral. A doutrina espírita também não classifica dessa forma didática, né, 3 reinos, mas todos esses princípios estão ali muito bem acolhidos pela doutrina espírita e também compreendidos, né? Tudo é criado e submetido a leis. Então também é um princípio fundamental, leis materiais e leis morais. As leis materiais são aquelas básicas que nós conhecemos, né? Por exemplo, a química, a física, a biologia. Essas leis que são definidas, que são compreendidas, regem todo esse movimento que existe. Então, se 2 elementos químicos se juntam para formar um composto, eles não se juntam deliberadamente. Existe uma lei de afinidade entre esses elementos que vai permitir que eles se juntem, ou que vão permitir que eles se juntem. No caso, por exemplo, de um indivíduo nascer biologicamente, há uma lei que mostra ali a fecundação, que mostra o desenvolvimento, né, do embrião, que tem a gravidez. A vida é regida por leis que você precisa respeitar, no sentido de também funcionamento do organismo, metabolismo, eletricidade do corpo, enfim. Na física é a mesma coisa. Por que nós voamos? Por que nós mergulhamos? O que rege esse princípio? Então tudo aquilo que é criado é submetido a leis, inclusive leis morais. 5. Os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem irresistivelmente, e por eles a harmonia jamais é perturbada. Nesse caso nós vamos encontrar aqui então, naqueles 3 reinos, né, o reino material e o reino orgânico. Então esses reinos obedecem a essas leis irresistivelmente. E por eles a harmonia jamais é perturbada. 6. Como os 2 primeiros, o 3º reino está submetido a leis, mas goza do estranho poder de subtrair-se a elas. Possui a temível faculdade de desobedecer a Deus. É o que constitui o livre-arbítrio. Então, se os 2 primeiros reinos, o material e o animal, ou dos seres vivos, estão submetidos irresistivelmente a leis, a terceira, que é a lei moral ou intelectual, o homem já tem um livre-arbítrio para poder violar. Mas quando ele viola, coloca ali, né, que ele goza do estranho poder de subtrair-se a elas. Então eu posso simplesmente não aceitar essas leis. Mas no momento em que eu deixo de aceitá-las, eu provoco uma desarmonia nessa harmonia universal. E, consequentemente, eu sofro os efeitos dela. Ele vai falar mais sobre isso para frente. Então ele coloca assim: o homem pertence simultaneamente aos 3 reinos. É um espírito encarnado. 7.
As leis que regem o mundo moral são formuladas no Decálogo. Decálogo, os 10 mandamentos. Né? Então ele coloca aqui, pelo fato dele ser cristão, né, não sabemos de novo se é católico ou se é evangélico, então ele coloca os 10 mandamentos onde tem um resumo dessas leis. E aí nós vamos lembrar sempre, né, que Kardec, quando ele criou o terceiro livro lá do Livro dos Espíritos, e ele colocou ali das leis morais, logo no começo, quando ele fala sobre as leis naturais, ele pergunta para os espíritos, podemos fazer então aqui uma divisão dessas leis morais nesses 10 temas, se assemelhando aos 10 mandamentos? E os espíritos respondem, é uma forma de você fazer essa organização. Então, quer dizer, é possível você fazer essa divisão. Então ele vai colocar sobre a questão da, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E ali nós vamos ter no Livro dos Espíritos a lei de adoração. Então existe uma relação entre os 10 mandamentos e as leis morais lá do Livro dos Espíritos. Kardec então se inspirou para poder organizar essas ideias. Então, nesses 10 mandamentos, se nós olharmos assim com mais profundidade, vai falar sobre a lei de propriedade, por exemplo, né, não roubar. Então tem uma relação muito direta. Então ele coloca assim, que as leis que regem o mundo moral são formuladas no Decálogo, mas se resumem neste admirável preceito de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então, nesse ensinamento de Jesus, nesse preceito de Jesus, nós temos então ali o resumo de tudo aquilo que tem nesse decálogo. E a doutrina espírita está absolutamente afinizada com essas ideias. Oitavo, quando nós falamos lá em cima sobre os 3 reinos, o material, dos seres vivos, o orgânico, e depois as leis morais, naquela lei moral, quando ele disse que o homem tem o livre-arbítrio de violá-la, ele coloca nesse item número 8. A derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Ora, Deus não permite que tal perturbação persista, e a ordem deve ser necessariamente restabelecida. Então, olha aí a lei de causa e efeito. A causa é a desarmonia, o efeito é a força das circunstâncias fazendo com que tudo volte à harmonia universal. Então é como se fosse, podemos dizer assim, a nossa vida fosse uma linha reta. E cada vez que nós provocamos uma desarmonia, nós fazemos com que essa linha se curve, ou provoque aquelas ondas, né, que vão perturbando a harmonia dessa lei. Naturalmente, as coisas vão fazer com que ele volte à sua harmonia original. Aquele pensamento de Tagore é muito interessante, né? Que eu sempre falo para vocês, que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Para mim, eu acho que essa ideia ela resume bastante a lei de causa e efeito. Se você está em harmonia com a lei universal, você é conduzido, porque você segue sempre aquele mesmo destino, aquele mesmo caminho. Se você se rebela, você é arrastado naturalmente, e esse arrastamento vem ali com intensidades de dor, intensidades de sofrimento, intensidades de sacrifício e de trabalho, para que você volte a essa harmonia universal. Quanto mais rebelde, maior é o arrastamento. Quanto mais submisso a essa lei, e essa ideia da submissão significa aceitação, com mais leveza a sua vida é conduzida. E aí a gente vai lembrar, usando aqui uma passagem mais popular para nós, como lembra Renato Russo, né, na música da Legião Urbana, disciplina é liberdade. Pode parecer algo bastante contraditório, mas como é que você pode ter liberdade se você é disciplinado? Se você levar em consideração que existe uma lei universal que rege a vida de todos nós, quanto mais disciplinado você é nessa lei, mais liberdade você tem para desfrutar de tudo aquilo que ela tem para oferecer. E aí me vem a imagem de uma escola. Uma escola tem regras.
Aquele aluno que segue essa regra, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, dentro daquilo que a escola propõe. Aquele aluno rebelde que viola essas regras, ele sempre vai sofrer as sanções que ela impõe. A vida sendo uma escola, tem ali o seu próprio princípio também. Então, essa derrogação da lei constitui uma perturbação. Como Deus não admite essa perturbação, essa ordem vai ser restabelecida. Número 9. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral. E esta lei está contida por meio da palavra expiação. Tudo isso aqui está sendo dito por alguém que não é espírita. Isso é que é interessante, por isso que Kardec fez questão de publicar essa carta para dizer assim que ela, escrita por um não espírita, ela é tão coerente, tão clara e tão simples que deve ser ali compreendida por todos. Depois, no item número 10, ele dá sequência, já que ele trouxe para nós a ideia da expiação. A expiação efetua-se, primeiro, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segundo, pelo arrependimento e as provas. Terceiro, pelas preces e as provas do justo unidas ao arrependimento do culpado. Então ele coloca esses 3 pontos aqui como sendo da expiação. E a gente vai lembrar, conforme os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos, que, na verdade, a gente tem ali como princípio de transformação 3 elementos também, que é o arrependimento, que é o primeiro passo, a expiação é o segundo passo, e depois a reparação. Então o indivíduo se arrepende inicialmente, e nós já estudamos sobre isso, falando sobre esse arrependimento, quando estudamos o Livro dos Espíritos, mostrando ali que a expiação pode acontecer tanto no plano físico como no plano espiritual, que o arrependimento pode acontecer tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas uma coisa é certa, quanto mais tardio é esse arrependimento, mais o indivíduo sofre até que ele aconteça. Então, se você comete um ato agora e você se arrepende durante a encarnação, você já chega no plano espiritual pronto para recomeçar a sua reconstrução. Se você vai para o mundo espiritual com o espírito rebelde, será no plano espiritual, através das dificuldades, que nós estudamos isso, lá com André Luiz, né, no Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala sobre o plano espiritual. Que nós temos ali, então, de acordo com a qualidade do nosso pensamento, nós influenciamos o nosso perispírito, e através da influência do perispírito nós temos ali a sintonia no mundo espiritual. Aquele indivíduo que está desarmonizado perante essas leis, ou perante essa harmonia universal, ele vai para um ambiente compatível com o seu estado moral. Portanto, um estado de sofrimento. Então, primeiro vem um arrependimento. Depois vem a expiação, que é exatamente ali. Se você cometer um ato equivocado, você sofrerá as consequências desse ato. Que pode ter ali os seus atenuantes, os seus agravantes, mas você vai responder por aquilo que você fez. Ninguém passa impune diante de um ato equivocado. O atenuante é que você fez por ignorância. Você fez sem intenção. O agravante é quando você tinha consciência e fez. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a expiação é parte desse processo de ajuste do indivíduo. E depois vem ali a reparação. A reparação, então, é ele voltar naquele ponto onde ele se equivocou e corrigir as suas ações. Porque enquanto ele se arrepende, enquanto ele expia, ele não corrigiu. Ele não reparou aquilo que ele fez. Então ele vai ter que fazer isso de volta. A gente pode colocar assim, eu sou o indivíduo que eu pichei um muro na minha cidade. Fui pego. Fiquei arrependido, não devia ter feito isso. A expiação, eu vou então ali pagar uma taxa ou eu vou preso. E depois a reparação, eu vou limpar o muro de novo.
Tudo isso pode acontecer de um modo simultâneo, naturalmente. Já me colocam, olha, você vai fazer o seguinte, o seu castigo vai ser limpar aquele muro. Então, primeiro, o castigo é limpar o muro. E a reparação é deixar o muro limpo. Então, é esse processo que os espíritos trazem para nós, como parte desse aprendizado. E aqui a gente vê, nessas colocações, o arrependimento e o ato de virtude, o arrependimento e as provas, que os espíritos chamam de expiação. Agora a gente vai lembrar, né, que nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Porque a expiação não é apenas você sofrer as consequências, mas é também um teste de caráter, que vai mostrar realmente se você deseja se harmonizar, se você tem consciência do que você está fazendo. Agora, muitas provas são apenas ali testes para ver ali a nossa resistência, para ver o nosso aprendizado, a nossa verdadeira intenção de crescimento. E depois no terceiro ele coloca preces e as provas do justo unidas ao arrependimento do culpado. Então, quer dizer, são ali construções diferentes dessas ideias, mas que no fim acaba tudo sendo ali, né, sendo levado para o mesmo ponto. Nesse terceiro item, as preces e provas do justo, unidas ao arrependimento do culpado, ele desenvolve isso um pouco melhor aqui no item número 11, quando ele diz assim: a prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador, mas com esse arrependimento, a prece do justo e sua penitência em favor do culpado basta a eterna justiça e o crime é perdoado. Aqui ele traz uma construção um pouco confusa, né? Mas que no fundo, na verdade né? Se você tem o arrependimento, a conscientização, aquele que sofreu também ele faça ali a sua prece em benefício do culpado. Esse crime então é perdoado. Aqui ele coloca a ideia do perdão, a ideia da punição, né? Porque são conceitos que a gente traz aqui dentro das nossas crenças atuais, né? Mas na verdade não é Deus que se preocupa com o erro de cada um. Existe uma lei universal que, conforme você quebra essa lei, você naturalmente é chamado de volta. Número 12. A vida e a morte de Jesus põem em evidência esta adorável verdade. Então ali a gente teve, né, a prova do justo. Jesus ali ele coloca como Jesus sendo aquele justo que passou por sua prova, e aqueles depois que cometeram um ato, né, a gente vai colocar sempre aquela imagem de Judas Iscariotes, né, que a gente já viu, inclusive, Humberto de Campos conversando com ele próprio, lá no nosso livro Crônicas de Além Túmulo, quando ele mostra que o erro que ele praticou já foi há muito tempo, ele já está numa condição muito elevada. Enquanto nós aqui encarnados ainda o vemos como sendo o símbolo do pecador, o símbolo do traidor, né? Cheguei até a comentar com vocês, né? Alguém por acaso conhece alguém chamado Judas? E alguém aqui já ouviu falar em alguém chamado Jesus? Eu falo aqui do nosso dia a dia. Ah, o Jesus ali da feira, né? Eu lembro até que tinha um batateiro na feira de casa, perto de casa, que chamava Jesus. Ah, eu vou lá na barraca de Jesus. Agora, eu vou lá na loja do Judas. Alguém já ouviu isso? Esse nome ele é abominado até hoje por toda a humanidade como símbolo do traidor. Mas de qualquer forma a gente tem aqui o justo que sofreu e aquele que se arrepende. Então, quer dizer, e foi lá exatamente, né, Brás? No próprio Joana d'Arc, Humberto de Campos comenta sobre isso, e o próprio Judas também comenta, exatamente que como Joana d'Arc que ele vivenciou essa sua expiação. Onde ele teve ali naquele momento, todas as suas dívidas morais foram quitadas, porque o seu trabalho foi nobre e ele mesmo sofreu o pecador. Pois não, mas nesse caso é outro Judas, né? Né, soldado? Eu falo do Judas, né? Porque quando você fala assim, Judas, meu filho chama Judas, você não pensa no São Judas. Você pensa no outro Judas. Então esse nome ele foi simplesmente riscado, que é o Judas Tadeu, né?
Esse nome foi riscado por causa do outro Judas. Então são duas personalidades diferentes com o mesmo nome, mas o mesmo nome acaba ficando com o outro, né? Nós vamos em frente. Sim, né? Tanto é assim que no próprio na Divina Comédia, né, o Dante Alighieri ele fala que o círculo mais profundo, né, o círculo mais profundo do inferno é dedicado aos traidores. O mais profundo, hein? Meu irmão se chama Tadeu, né? Pois é, então nesse caso é do apóstolo, né? 13. Sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude. Aqui é interessante essa colocação dele, porque ele diz assim, vamos supor que Deus tirasse o livre-arbítrio das criaturas. Isso. Então vamos pensar que Deus tirou o livre-arbítrio das criaturas. Simplesmente ninguém mais comete pecados. Lembrando que ele usa mais uma vez a palavra pecado devido à sua crença, né? Então, se você não tem livre-arbítrio, você não erra, porque você vai seguir ali mecanicamente aquelas leis. Mas, ao mesmo tempo, você também não tem mérito pelas virtudes. Porque você só pode mostrar a sua virtude se você decide fazer o bem. Se você não tem livre-arbítrio, você não pode decidir. Então, se você não erra, você também não acerta, porque você segue simplesmente aquele mecanismo. Por isso o livre-arbítrio é importante. Dudu colocou ali, né, nasceu no dia 28 de outubro, né, 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, né, o santo das causas impossíveis. Aqui em São Paulo, ali no bairro do Jabaquara, né, ali naquela região, tem ali a igreja de São Judas Tadeu, que ela é bem conhecida. Então sempre que chega nesse dia ali, até os jornais, até os jornalistas vão lá para filmar ali a quantidade de gente que vai ali pedir graças, né, no dia das causas impossíveis. Angelina colocou, né, pensei, que efeito tem a intercessão que muitos pedem porque acham que não são capazes de serem atendidos? Exatamente por causa das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né, Angelina? E nessas dificuldades que a gente acha que, primeiro, né, que nós não conseguimos superar, que nós não temos essa capacidade, por isso a gente pede essa intercessão para que alguém nos ajude a fazer tudo isso, né? Então, só um instantinho, pessoal. Então, você tinha feito aquela pergunta, Angelina, a respeito das causas impossíveis, né? Então a gente sempre pede a intercessão do sobrenatural para nos ajudar nas nossas necessidades. Ali, naturalmente, os espíritos, né, estão sempre atentos ali às nossas necessidades, ao mesmo tempo que estão atentos também ao nosso merecimento. Então, na verdade, os espíritos não vêm resolver os nossos problemas, mas vêm nos auxiliar na solução daqueles desafios em que a gente não consegue sozinho, mas desde que a gente tenha merecimento para isso, né? Então, aquilo que para nós parece impossível, a gente recorre ao sobrenatural para poder ultrapassar, né, essa barreira do impossível. Número 14, quando ele coloca para nós aqui, né, sem livre-arbítrio não há pecado, mas também não há virtude. 14, o que é a virtude? A coragem no bem. Então aí quando ele fala coragem no bem, esse bem aqui, na verdade, ele representa o conjunto das virtudes, né? Nós chegamos a estudar no Livro dos Espíritos virtudes e imperfeições, a relação entre um e outro, né? Então humildade, orgulho, amor e ódio, e assim vai, né? Vários outros tipos de virtudes e as suas imperfeições. Então a coragem de se manter no bem, que no nosso mundo de provas e expiações exige, de certa forma, sacrifícios, né? Toda virtude foi um dia disciplina, né? É verdade. Então, quer dizer, a disciplina que vai nos levar a essa disciplina, né? A disciplina é liberdade, como a gente viu, né? E nessa liberdade que nós temos perante as leis divinas, essa disciplina é o conjunto dessas virtudes. E essas virtudes, então, elas sempre vão trazer para nós ali
uma exigência, a exigência do sacrifício. Porque pelo fato de nós estarmos ainda vinculados a uma condição, ou estarmos numa condição ainda de espíritos imaturos, nós somos muito mais levados pelo impulso, pelo nosso primitivismo, do que pelo esclarecimento. Então, ainda para nós hoje, a virtude exige um certo sacrifício, principalmente sacrifício de nós mesmos, né? Sacrifício das nossas tendências, sacrifícios das nossas vontades, né? Sacrifícios das nossas imperfeições, do nosso personalismo, principalmente. Porque a virtude, ela é uma relação direta que nós temos com o outro. Uma relação positiva, uma relação nobre que nós temos com o outro. E para que nós possamos exercer essa virtude, nós temos que sacrificar a nós mesmos. Sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar o nosso individualismo. Né? 14. E essas más tendências estão ligadas a esse egoísmo. Porque a gente pode perceber, tudo aquilo que eu faço para me beneficiar de alguma forma, a gente tem ali uma má tendência relacionada. Praticamente em todas as situações. Quando a gente faz por nós apenas, a gente sempre vai pensar de uma forma individual. E nesse individualismo as más tendências estão ali. Porque a gente vai usar os mais variados artifícios para poder conquistar aquilo que nós desejamos. Número 15. O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e de virtude em virtude elevando-se até ao Criador. Olha que bacana isso. Então, o mais belo no mundo não é você ver alguém num determinado momento da vida lutando contra uma adversidade que ele está vivendo. Na verdade, o que vai mostrar exatamente mais belo é o conjunto da obra. Ou seja, aquele indivíduo que todos os seus dias ele vai mostrando aquela nobreza, vai mostrando ali as virtudes que vão sendo conquistadas, mostrando ali realmente a sua transformação. Se você pega um único capítulo da vida da pessoa e o julga por aquele espetáculo que ele deu, sim, muito bem, ele foi bem naquele momento, mas aquilo representa o livro todo que conta a história da sua vida. Então o que está colocando aqui na visão dele é que o mais belo não é esse espetáculo momentâneo de superação da adversidade, mas é o esforço contínuo. E o próprio Espírito Verdade, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter ali as más inclinações. É aquele que trabalha continuamente por esse progresso. Então essa é a parte da beleza que ele coloca, e a gente vê uma relação direta também com a própria doutrina espírita. 16. Qual é a mais bela de todas as virtudes? A caridade. Eu sempre coloco que a caridade, né, é a somatória de todas as virtudes. O indivíduo que pratica a caridade, ele tem ali amor, tolerância, paciência, indulgência, compreensão e tantas outras virtudes, tudo numa só. Angelina colocou, sempre tivemos disciplina, mas os espíritos nos ajudaram bem mais, né? E a nossa disciplina é relativa, né? Porque a boa disciplina, Angelina, eu vejo que ela depende muito, para nós ainda, de um modelo de virtude. Você precisa ter alguém que te mostre como ser disciplinado. Porque a nossa disciplina, nós não temos tanta força de vontade para cumprir ali as regras na sua integridade. A gente sempre vai querer ali fazer ali uma disciplina à moda da casa. Quando então nós temos a presença dos espíritos trazendo para nós modelos de virtude, dizendo, olha, aquele é o modelo. Tanto que Kardec perguntou lá na 624, se não me engano, ou 625, do Livro dos Espíritos, qual é o modelo que a humanidade deveria seguir? E a resposta é, vede Jesus. Por quê? Porque ele era o modelo de virtude. Então nós precisamos desse modelo como referência para todos nós. E como eu coloquei para vocês também, a melhor forma de nós
seguirmos, né, esse modelo de disciplina. Claro que Jesus para nós é a grande, a maior referência que nós temos. Mas muitas vezes parece que nós ainda estamos distantes, né? Parece não, né? Nós estamos muito distantes ainda daquele modelo perfeito de virtude. Por isso, então, o ideal seria nós elegermos ali aqueles que representam, né, que nos mostram de um modo mais prático, de um modo mais próximo, qual é a forma de nós nos conduzirmos. Só que Joana de Ângeles já trouxe também uma mensagem dizendo que nós não deveríamos eleger pessoas porque pessoas são falíveis. Mas eu discordei um pouquinho dela, né? Eu ousei discordar um pouquinho dela, porque eu ainda prefiro escolher alguém que, para mim, seja ali uma referência. Né? Eu sempre coloco para vocês, né, essa ideia, né, que sempre que tem uma situação complicada, eu pergunto, né, como é que o Chico reagiria nessa hora? Se o Chico visse uma reportagem, se o Chico visse alguma coisa acontecendo, qual seria o comportamento dele? Eu falo, bom, então eu também devo me comportar dessa forma porque eu concordo com o que ele fez. Porque se a gente colocar assim, como Jesus, o que Jesus faria nessa hora? Poxa, Jesus faria coisas que eu sou ainda completamente incapaz de fazer. Né? Então, embora Joana de Ângeles desaconselhe, eu prefiro ainda escolher esses modelos de virtude que estão mais próximos da nossa realidade, ou pelo menos mais próximos da minha realidade. Né? Embora mesmo assim estão muito distantes. Né? Porque se meu modelo de virtude é Chico Xavier, que se encontra onde se encontra, com essa distância toda, imaginemos Jesus, que está muito mais longe. Então, qual é a mais bela de todas as virtudes? A caridade. E na 17 ele pergunta, o que é a caridade? É o atributo essencial da alma que, em suas ardentes aspirações para o bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. Olha que bonito isso que ele coloca para nós. Se eu perguntar para vocês, o que é caridade? A gente vai pensar, tentar encontrar aqui uma definição. E ele coloca, mais uma vez, olha que bacana, é o atributo essencial da alma que, em suas ardentes aspirações para o bem, esquece de si mesma e se consome em esforços pela felicidade do próximo. Isso é caridade. E aí, então, quando nós fazemos, né, essas nossas atividades no bem, na caridade, né? Nós fazemos os trabalhos voluntários, nós fazemos ali, né, a caridade no dia a dia, caridade moral, caridade material, e a gente começa a ler essa definição, a gente começa a olhar com muito mais atenção. Eu tenho ardentes aspirações para o bem. A nossa aspiração para o bem, ela é ardente ou ela é relativa, ela é mais ou menos? Eu tenho ali uma vontadezinha para o bem, ou é ardente aspirações? E quando eu tenho essa ardente aspiração, eu sou capaz de esquecer de mim mesmo e me consumir em esforços pela felicidade do próximo? Felizmente a gente encontra hoje na nossa sociedade muitos modelos de pessoas caridosas, né, que trabalham em benefício das pessoas. Então nós temos movimentos sociais, pessoas que vão para a rua, pessoas que se expõem, pessoas que se dedicam, que são realmente belíssimos modelos. Né? Acolhem pessoas abandonadas, pessoas que cuidam de crianças, de animais, que cuidam da natureza. São pessoas caridosas, pessoas altamente generosas. E realmente são capazes de esquecerem de si mesmas, já que sacrificam, entre aspas, os seus horários, sacrificam suas atividades, sacrificam seus prazeres para se dedicarem para a felicidade do próximo. E essa felicidade não é uma felicidade fútil. É o simples ato de você estender a mão para quem está sofrendo para que aquele sofrimento seja atenuado. Já é um caminho para a felicidade dele, porque nós não somos capazes de oferecer para aquela pessoa a felicidade completa. Porque essa felicidade completa depende dela. Ela precisa se transformar para encontrar a verdadeira felicidade. Mas quando nós nos dedicamos para amenizar as suas dificuldades e auxiliá-la a conquistar essa dificuldade, isso é a expressão da caridade. Bonito isso, né? No item número 18, ele continua. André colocou que a minha paciência é modelo para mim todos os dias. Quem dera, Andréia, quem dera.
18. O saber está muito abaixo da caridade. Ele nos eleva na hierarquia espírita, mas não contribui para o restabelecimento da ordem perturbada pelo mal. O saber nada espia, nada resgata, em nada influi sobre a justiça de Deus. Então ele coloca assim: a pessoa inteligente, ela consegue se livrar do mal? Não, porque a inteligência nada mais é do que o conhecimento. É por isso que eu coloco para vocês, né, que quando você coloca a inteligência e as virtudes, você alcança a sabedoria. Então uma pessoa sábia não é aquela inteligente, é aquela que aplica a inteligência com virtudes. É aquela que usa a inteligência na caridade, usa a inteligência, né, pensando no bem alheio, no bem coletivo, no bem universal. Então o saber, na verdade, de saber, aqui no caso de conhecimento, nada espia, nada resgata e nada influi sobre a justiça de Deus. A caridade, ao contrário, espia e apazigua. O saber é uma qualidade, a caridade é uma virtude. Número 19 e último. Ao encarnar os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Essa é a grande pergunta, né? Por que nós estamos encarnados? Por que nós existimos? Por que Deus se deu ao trabalho de nos criar como criaturas? Essa é uma pergunta que talvez nós não encontremos tão cedo. Ao encarnar os espíritos, qual foi o desígnio de Deus? Criar, para uma parte do mundo espiritual, uma situação sem a qual não existiria nenhuma das grandes virtudes que nos enchem de respeito e de admiração. Com efeito, sem o sofrimento não há caridade. Sem o perigo, não há coragem. Sem o infortúnio, não há devotamento. Sem a perseguição, não há estoicismo. Estoicismo é a vivência rígida das virtudes, né? Sem a cólera, não há paciência, etc. Ora, sem a corporeidade, com o desaparecimento desses males, desapareceriam essas virtudes. Então, com a corporeidade, ou seja, com a encarnação, nós viveríamos então diversos tipos de experiências que fariam com que nós, ou que fazem com que nós, desenvolvemos as nossas virtudes. Então ele coloca aqui várias oposições, né? Sem sofrimento não há caridade, sem perigo não há coragem, sem infortúnio não há devotamento, sem perseguição não há estoicismo, sem cólera não há paciência. Então olha as virtudes aqui: caridade, coragem, devotamento, estoicismo, paciência. Se nós não estivermos encarnados, nós não viveremos tudo isso. Eis aí então o grande objetivo, o grande desígnio de Deus para todos nós. Antes da gente continuar aqui, obrigado pela participação, muito obrigado pela ajuda também. As máscaras te escondem da verdadeira imagem mental, que te move para que as suas ações estejam reluzentes nessa sua vida, escolhida através de critérios formalizados entre o que tu foi ontem e o que tu vieste fazer agora na sua nova roupagem de santo. Mas não é bem assim, irmão. As tuas moradas anteriores que se enfraqueceram ou se fortaleceram. Só um instantinho aqui que veio uma mensagenzinha. Então, as tuas moradas anteriores se enfraqueceram ou se fortaleceram para que no seu retorno ao seu verdadeiro lar, essa máscara retirada das suas ações conscientes seja minimizada com fatores da melhor forma moral que tu foi levado e agora trazido para uma reforma espiritual convincente do que na sua programação reencarnatória era sabido, mas esquecido na ida, e essa volta que mostrará
quem subiu o melhor degrau, que subiu o melhor degrau na sua elevação moral, ou quem precisará mostrar, né, voltando aqui então, e essa volta que mostrará quem subiu o melhor degrau da sua elevação moral, ou quem precisará mostrar novamente aquele rosto que mesmo mascarado voltará limpo, reto e melhor de tantas vidas pregressas a que tu foi levado e retirado. Desse modo, leve no seu rosto a melhor máscara para que a sua cupidez e os seus desejos futuros não possam sangrar na sua subida aos planos mais altos que todos nós desejamos manter presentes em nossos atos de uma vivência como espíritos eternos. Saia você e chegue você. Né? Olha que legal, bacana, muito obrigado pela orientação. Então essa autenticidade que também mostra, né, dentro dessa mensagem que a gente está lendo aqui na Revista Espírita, que é exatamente essa de virtude em virtude, né? Vou até pegar para vocês aqui de novo, porque ela mostra bem isso para nós, que ele coloca aqui para nós, né? O que há de mais belo no mundo não é, como disse um filósofo, o espetáculo de uma grande alma lutando contra a adversidade. É o esforço perpétuo de uma alma progredindo no bem e de virtude em virtude, elevando-se até o Criador. Né? Então essas idas e vindas, sempre agregando valores, né? Sempre tendo uma melhora, que é uma melhora gradual naturalmente, a gente não tem ainda condições de dar grandes saltos, mas aos poucos a gente vai conquistando. Mas a tendência, né, é fazer com que a cada encarnação nossa, em que nós trazemos um esclarecimento, uma melhor compreensão, essa elevação se acelere. Então nós começamos com passos muito lentos no início da nossa jornada evolutiva, e aí então a gente vai se esclarecendo, a gente vai tendo uma compreensão, a gente vai fortalecendo cada vez mais as nossas virtudes, quando chega uma hora que a gente começa então a correr mais rápido e voar mais alto. Porque então todas aquelas âncoras que nos prendiam as nossas imperfeições ainda primitivas, essas amarras simplesmente são soltas, são cortadas. E aí então essa velocidade acaba fazendo com que nós evoluamos. E isso vai trazendo para nós, conforme a mensagem do nosso amigo que trouxe aqui agora, vai trazendo para nós essa autenticidade, porque então nós nos tornamos cada vez mais autênticos. Porque enquanto nós trazemos as nossas imperfeições, aquelas máscaras sociais que nós usamos vai acabando ali mudando um pouco, né, a imagem que nós queremos apresentar daquilo que nós somos de fato. E conforme a gente vai fortalecendo essas nossas virtudes, aí então a gente vai tirando essas máscaras e podendo mostrar claramente aquilo que nós somos, sem a preocupação de ilusão, sem a preocupação do apontamento, mostrando realmente a conquista que foi alcançada. Bacana, né? Então aqui depois no final, para a gente poder concluir essa nossa mensagem, então continua aqui a carta para nós depois desses 19 pontos, né, que a gente viu aqui que todos eles são coerentes com aquilo que a doutrina espírita apresenta. Então ele diz assim: para um homem um pouco desprendido dos laços da matéria, nesse conjunto do bem e do mal há uma harmonia, uma grandeza de ordem mais elevada que a harmonia e a grandeza do mundo exclusivamente material. Isso responde em poucas palavras às objeções fundadas sobre a incompatibilidade do mal com a bondade e a justiça de Deus. Seria preciso escrever volumes e mais volumes para desenvolver convenientemente essas diversas proposições. Entretanto, o objetivo dessa comunicação não é oferecer à sociedade uma tese filosófica e religiosa. Eu quis apenas formular algumas verdades cristãs em harmonia com a doutrina espírita. Em minha opinião, tais verdades constituem a base fundamental da religião e, longe de enfraquecer-se, fortificam-se com as revelações espíritas.
Permito-me também externar uma queixa contra os ministros do culto que, enceguecidos pela demoniofobia, recusam o esclarecimento e condenam sem exame. Se os cristãos abrissem os ouvidos às revelações dos Espíritos, tudo quanto no ensino religioso perturba nossos corações ou revolta a nossa razão, desvanecer-se-ia de repente. Sem se modificar em sua essência, a religião ampliaria o ciclo dos seus dogmas, e os lampejos da verdade nova consolidariam e iluminariam as almas. Se é certo, como diz o Padre Ventura, que as doutrinas filosóficas ou religiosas acabam invencivelmente por se traduzirem nos atos ordinários da vida, é bem evidente que uma nação iniciada no Espiritismo tornar-se-ia a mais admirável e a mais feliz das nações. Dir-se-á que uma sociedade verdadeiramente cristã seria perfeitamente feliz. Concordo, mas o ensino religioso tanto se faz pelo temor quanto pelo amor. E os homens, dominados por suas paixões, querendo a qualquer preço se libertar dos dogmas que os ameaçam, serão sempre tão numerosos que o grupo dos cristãos perseverantes constituirá sempre uma fraca minoria. Os cristãos são numerosos, mas os verdadeiros cristãos são raros. Não acontece assim com o ensino espírita. Embora sua moral se confunda com a do cristianismo, e com esse pronuncie palavras cominatórias, há tão rico tesouro de consolações. É, ao mesmo tempo, tão lógico e tão prático. Lança uma luz tão intensa sobre o nosso destino, afasta tão bem as trevas que perturbam a razão e as perplexidades que atormentam os corações, que na verdade parece impossível a um espírita sincero negligenciar um só dia trabalhar pelo seu progresso. E assim não contribuir para restabelecer a harmonia perturbada pelo transbordamento das paixões egoístas e cúpidas. Pode-se, pois, afirmar que, propagando as verdades que temos a felicidade de conhecer, trabalhamos pela humanidade e nossa obra será abençoada por Deus. Para que um povo seja feliz, é necessário que o número dos que querem o bem, que praticam a lei da caridade, supere o dos que querem o mal e só praticam o egoísmo. Creio em minha alma e estou consciente que o Espiritismo, apoiado no cristianismo, é chamado a operar essa revolução. Imbuído de tais sentimentos e querendo, na medida de minhas forças, contribuir para a felicidade dos meus semelhantes, ao mesmo tempo em que busco tornar-me melhor, peço, Sr. Presidente, para fazer parte de vossa sociedade. Aceitai, etc. De Grand-Bolonha, doutor em medicina, antigo vice-cônsul da França. Kardec coloca uma observação para a gente concluir. Essa carta dispensa comentários e cada um apreciará o elevado alcance dos princípios nela formulados, de uma maneira ao mesmo tempo tão profunda, tão simples e tão clara. São esses os princípios do verdadeiro Espiritismo que certos homens ousam ridicularizar, pois reclamam o privilégio da razão e do bom senso, por não saberem se têm uma alma e não fazerem diferença entre o seu e o futuro de uma máquina. Acrescentaremos apenas uma observação. Bem compreendido, o Espiritismo é a salvaguarda das ideias verdadeiramente religiosas, que se extinguem, contribuindo para a melhoria das criaturas, provocará pela força das coisas o melhoramento das massas, e não está longe o tempo em que os homens haverão de compreender que nessa doutrina encontrarão o mais fecundo elemento da ordem, do bem-estar e da prosperidade dos povos. E isso por uma razão muito simples. É que ela destrói o materialismo, que desenvolve e alimenta o egoísmo,
fonte perpétua de lutas sociais e lhe dá uma razão de ser. Uma sociedade cujos membros fossem guiados pelo amor do próximo, que inscrevesse a caridade no frontispício de todos os seus códigos, seria feliz e em breve veria apagarem-se os ódios e as discórdias. O Espiritismo pode realizar este prodígio e o fará, apesar dos que ainda o agridem, porquanto passarão os agressores, mas o Espiritismo permanecerá. Então aqui Kardec conclui com essa observação, e algo que é muito importante para nós aqui. Nós estamos aqui há mais de uma hora falando sobre esses pontos que foram levantados por essa carta. Vocês percebem que não foi falado nada a respeito dos mecanismos da mediunidade. Não foi falado nada sobre os fenômenos mediúnicos. Não foi falado nada sobre os conceitos técnicos espíritas. Simplesmente foi falado de virtudes. E a gente percebe exatamente isso, que a doutrina espírita ela é muito pouco compreendida, ou não compreendida, ou incompreendida, pela grande maioria das pessoas, porque o espiritismo para elas significa falar com os espíritos. Acreditar na vida depois da morte. Na influência dos espíritos. E não simplesmente compreendermos essa parte filosófica moral. Ou seja, o que me chama a atenção é falar com os espíritos e não prestar atenção no que os espíritos estão dizendo. Então, 19 pontos que foram mencionados, ele falava sobre a relação dos valores do espiritismo com os valores do cristianismo. E aqui nós já sabemos, inclusive, que o próprio espiritismo é sustentado e baseado nos valores do cristianismo. Basta a gente lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, é o mesmo Evangelho que traz os ensinamentos de Jesus, interpretado a partir da visão espírita com esse conhecimento que nós temos do mundo espiritual. Então aqui seria até meio redundante o que esse pretenso, ou pretendente a associado apresentou, querendo fazer uma comparação entre o cristianismo e o espiritismo. Porque o espiritismo é cristão. Os seus valores são valores cristãos. O que ele difere das demais religiões cristãs são que elas têm estrutura, dogmas e tudo mais, e o espiritismo é uma filosofia que traz também um aspecto científico. Egregor ali, né, porque provavelmente ali falando de uma grande quantidade de amigos do plano espiritual unidos nessa ideia, né, Dudu? Porque falamos de cristianismo, ou seja, são tantos e tantos os espíritos que seguem não apenas o cristianismo, mas nós falamos sobre a moral do Cristo, que ela também é interpretada por todas as demais instituições, por todas as demais escolas religiosas, porque todas elas seguem os mesmos princípios, que são as leis divinas, que são as leis morais que regem a nossa vida no universo. Então, é muito importante a gente olhar isso. Né? Eu sempre gosto de falar para vocês, para a gente concluir, o trecho de uma música do Oswaldo Montenegro, quando ele diz assim, né, que eu amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. A rede são os fenômenos, o mar são os valores. Nós espíritas ainda nos preocupamos muito mais com os fenômenos do que com a moral. Não, a religião, Angelina, a religião ela é o conjunto de elementos que formam uma instituição que tem como objetivo conduzir o homem a Deus. Mas a parte moral é a parte da religiosidade. A espiritualização do homem depende dessa parte moral. Porque a religião em si significa que você tem instituição, você tem os rituais, você tem os símbolos, você tem a hierarquia. A religião ela é formada por todos esses elementos. Agora, a religiosidade quer fazer com que o homem se eleve
aí sim entra a parte moral, porque ele vai se espiritualizar cada vez mais, quanto mais ele se moraliza. Mas para isso depende também do seu esclarecimento. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui então esse nosso encontro de hoje, filosófico hoje inclusive, né? Nós finalizamos então esse trecho e na semana que vem a gente vai aqui, sim, a doutrina estuda a base moral e também a parte filosófica e científica. Científica porque nós estudamos os fenômenos. Filosófica porque a gente pensa nos fenômenos e nas suas consequências. E na parte moral nós estudamos todas as virtudes que fazem com que os espíritos se elevem, se transformem. Então é esse conjunto de elementos que forma a doutrina espírita. Geralmente as religiões têm a parte moral delas, né? Isso. Então tem a parte moral dela, mas elas se apegam muito aos rituais do mundo material. Então por isso que a doutrina espírita se difere delas. No nosso próximo encontro, o trapeiro da Rua Desnoyers. Trapeiro porque ele costurava trapos, né? E ele então vai falar para nós aqui sobre uma parte de fenômenos bem interessantes. Do relato em si e depois também, né, da entrevista com o próprio espírito para esclarecer sobre o objetivo dele de fazer essas traquinagens, né, como se dizia antigamente. Vai ser um artigo bem interessante para a gente ver na semana que vem também. Então, muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, esperando que essas reflexões nos ajudem a compreender melhor ainda o Espiritismo. Então não adianta alguém dizer assim com orgulho, eu sou espírita porque eu sou médium. E a gente vai dizer, e daí? Tem médium que não é espírita, então isso não é virtude nenhuma.